assim, verso 1: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Uma pausa bem. Nós temos um projeto como Igreja de Belém, edificar o trono de Jesus, né? Através da adoração, da marcha para Jesus, através das intercessões. E Deus, ele trabalha com princípios. Nós estamos no caminho certo. Só que nós precisamos compreender algumas realidades como igreja local, corpo de Cristo na cidade. Sobre a nossa região existe uma guerra de trono, né? Isso daí nós sabemos. Há uma luta por um trono. Ou Jesus é o rei dos reis da cidade, ou uma senhora. Só que isso vai depender, querido, não é de Deus, vai depender da igreja. Quem faz Jesus reinar na terra é a igreja. Reis e sacerdotes reinarão sobre a terra. E no Salmo 110 fala: o reino do sacerdócio do Messias só será real na nossa cidade se a igreja reinar de verdade. Senão não vai acontecer nada. Vamos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar, e ele não vai voltar, porque a igreja atrai ele de volta. Ela tem que se ataviar para ele descer e casar com ela. Só que essa noiva, ela tem se manchado. Noiva entre aspas, né? A igreja tem se contaminado. Isso tem atrasado o processo de Deus para a igreja sobre a terra. Existe uma realidade que nós, como igreja, especificamente de Belém, porque existe uma realidade espiritual que paira sobre a nossa região, nós precisamos nos retirar dessa realidade como igreja de Deus. Nós precisamos sair dessa realidade da Babilônia. O mais interessante, no verso 1 fala aí, as margens dos rios da Babilônia. O povo estava no cativeiro babilônico. Eles estavam numa realidade espiritual. Sião é outra realidade espiritual. Sião é a dimensão da habitação da glória de Deus. Sião é a nova Jerusalém que vem do céu, ataviada como noiva. Perceba que são duas realidades de cidade. Babilônia é uma realidade de uma cidade. Nova Jerusalém também. A Nova Jerusalém é a dimensão do que Deus quer fazer em qualquer cidade da terra, quando o céu descer para a terra. Davi compreendeu isso. Davi tocava harpa. A harpa é um símbolo profético. A gente percebe aí no verso 2, a Babilônia rouba a harpa da igreja. Apocalipse 14 fala que diante do trono há 144 mil, eles estão tocando harpa, entoando o cântico do Cordeiro. Eles estão se movendo na dimensão profética que a igreja precisa se mover. Davi compreendeu isso, querido. Davi conseguiu trazer a dimensão de Deus na geração dele, e Jesus não tinha nem vindo ainda. Ele conseguiu trazer o céu para a terra. Salmo 18, Deus baixou os céus e desceu para Davi. Jesus não tinha vindo. Por isso que o trono do Messias é o trono de Davi. E Davi compreendeu isso. Que há um reino a ser implantado. Há uma guerra de realidade. Uma guerra de dimensões. Há algo mais além do que o nosso conforto de domingo. Há um reino do qual nós somos responsáveis por manifestar na terra. Esse é o chamado da igreja: subjugar a Babilônia. A verdadeira rainha dos céus é a igreja, que não está reinando ainda, que não está movendo os céus e mudando a sua cidade. Porque o reino de Deus está dentro de nós, e se a gente não manifestar, não vai adiantar nada. O que adianta marchar? O que adianta adorar, cantar, pular, sapatear?
verso 4, Deus diz: olha, sai do meio dela, meu povo. Está falando para o povo dele. Apocalipse 18, realidade da Babilônia: mercado, capitalismo. Realidade do reino de Deus: justiça, os atos de justiça dos santos. Hoje só se fala em dinheiro na igreja, se fala em capitalismo na igreja. Isso é Babilônia, querido. São raízes da Babilônia no meio da igreja. A igreja tem se prostituído com os amantes, e os amantes são os ídolos, e a avareza é a idolatria. Nós precisamos nos converter. A verdade é essa. E eles penduravam as harpas dele, porque a Babilônia rouba as harpas. A Babilônia abafa a voz profética da igreja, para a igreja não denunciar o esquema da Babilônia. E os profetas são perseguidos. Eu falo isso como profeta para vocês. É um desabafo profético. Verso 3 aí: pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. O cântico de Sião, querido, é o cântico da realidade de Deus. Davi compreendeu isso. Davi tocava a harpa, Davi atraía a glória de Deus para a terra. São princípios espirituais. Por que a Babilônia rouba a harpa? Por que ela tem harpa na mão também? Apocalipse 18 fala que ela tem harpas também, clarins, até trombeta. Verso 4: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como é que Deus vai se mover numa realidade babilônica? Como é que Deus vai mudar a nossa cidade? Se muitas vezes a gente anda de mão dada com a realidade, nós precisamos nos retirar disso primeiro e manifestar o que está dentro de nós, que é o reino, e transformar a nossa sociedade, porque avivamento começa na cruz, é morte. E se eu não morrer para o meu ego, a Babilônia ainda tem lugar na minha vida, porque Isaías 47 diz que ela é rainha, ela é orgulhosa, eu só e além de mim não outro. O profeta Elias estava debaixo desse esquema, em 1 Reis 18. Ele queria ser reconhecido como profeta. Deus que seja reconhecido que eu sou o teu servo, que eu sou o profeta. Olha, Deus, mataram todos os teus profetas, mas eu estou só. Eu sou o único profeta que o Senhor deu. Ele se achava exclusivo. O principado teve legalidade para perseguir ele. Abafou o profético na vida de Elias. Elias quis salvar a vida dele. Ele quebrou o primeiro princípio profético. Ele quis salvar a vida dele. E Jesus disse: olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder ela. A voz profética aponta para a cruz. Você tem que perder sua vida para manifestar a vida de Deus na terra. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel, que não é um demônio, é uma personalidade destruída pelo principado amanhã do céu. Perseguiu Elias, o profeta. Elias entrou em depressão, e o problema dele era a paternidade, porque ele falou: eu não sou melhor do que os meus pais. Entrou na caverna. Esse principado mata a voz profética da igreja, e tem matado. A gente precisa reagir. Amém? Verso 5: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Essa Jerusalém não é aquela física que a gente conhece. Ele está falando da Jerusalém celestial, a dimensão da glória de Deus. Eu não posso me esquecer de Sião. Eu não posso me esquecer da glória de Deus. Eu nasci para a glória dele. E se eu não viver para manifestar essa glória, é em vão eu estar na terra. É em vão eu ser igreja na terra. Porque eu preciso manifestar o reino dele e a glória dele na terra. Se eu me esquecer de Sião, a minha mão direita vai ressecar. A Babilônia mata os 5 ministérios da igreja. A mão direita seca. Os 5 ministérios atrofiam. E como Deus vai construir o edifício dele se não tem os ministérios?
Que reino de Deus vai ser manifestado assim? Não tem como, gente. A mão direita recebe. A igreja perde o exercício dela, porque são 5 funções. Se falta uma função, o corpo, ele está atrofiado. Ele não vai funcionar como tem que funcionar. E o verso 6 aí: apegue-se a minha língua ao paladar. O que significa isso? A voz profética. Não existe voz profética. A língua está pegada no paladar. Não existe voz profética, porque a igreja tem matado os profetas. E Deus envia para a edificação dela própria, para lançar o fundamento. Porque quem lança o fundamento são apóstolos e profetas. Se a igreja amar os profetas, não vai ter fundamento. E como Deus vai construir o que Ele quer construir na igreja? Não tem como. Deus não trabalha de qualquer jeito. E não adianta levar com a barriga, porque Belém vai ficar do mesmo jeito e vai de mal a pior, porque está vindo juízo. Acredite quem quiser, está vendo isso. Verso 7: contra os filhos de Edom. Edom é uma fortaleza de orgulho, é um povo orgulhoso, os edomitas. Contra o povo orgulhoso, contra a realidade de orgulho que também é Babilônia. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Esse principado trabalha destruindo os fundamentos da igreja. Rainha do céu destrói o fundamento da igreja. E Salmo 11 diz: quando não tem fundamento, o que o justo pode fazer? Nada. Porque Deus não pode edificar nada sem fundamento. Esse principado destrói o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, a pedra angular. E começam a surgir novos evangelhos, fofinhos, mesquinhos, baratos, do Paraguai. Não, mas eu tenho que pegar leve, porque se eu começar a apertar a igreja, vai esvaziar. Os maiores dizimistas vão embora. A gente está edificando o nosso império pessoal ou o reino de Deus? As pedras são vivas, elas têm a imagem da pedra que vive, Jesus. E se as pedras não tiverem a imagem da pedra Jesus, não serve para edificação. E nós seremos cobrados como edificadores de Deus. Entramos em 1 Coríntios capítulo 3, que Paulo fala: eu lancei fundamento, mas cuidado com o que vocês vão edificar. Se for ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, o fogo vai vir. E o fogo é o acrisolamento, é o batismo de angústia. Isso é avivamento. Começa na morte. Só que se a gente for pregar o evangelho da cruz na igreja, a nossa igreja vai esvaziar. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ser confrontado. Só que Deus está atrás de discípulos, querido. Está cheio de seguidores. Nós somos muitas vezes seguidores. A gente tem que se converter ainda. Não, mas eu sou pastor, não, mas eu sou apóstolo, eu sou profeta. A gente tem que se converter todo dia. Todo dia é uma conversão. Nós precisamos nos alinhar com o coração de Deus, ou a gente vai estar fora da planta dele. E Deus não vai nos usar para edificar. E a gente tem que ter cuidado para não ser descartado da construção também. Porque são pedras vivas, a imagem do Filho de Deus. Não é qualquer coisa. Verso 8: filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te dá o pago no mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra o quê? O fundamento da igreja, Cristo Jesus, a pedra verdadeira. Davi, quando foi matar Golias, ele pegou 5 pedras. Uma das pedras foi na fronte do principal.
espada que estava por trás de Golias. Por que ele jogou a pedra na fronte aqui, ó, na glândula pituitária do cidadão? Que fala da mente. A guerra da igreja hoje é guerra de mente, é guerra de fundamento. Há uma meia-verdade sendo anunciada. Meia-verdade é mentira. Ou é ou não é? Não tem conversa. A porta continua sendo estreita. Ela não mudou, não. A pedra vai esmagar os filhos da Babilônia. Efésios 2, verso 20. Essa pedra é Cristo. A mesma pedra que estava na visão de Daniel, que veio do céu e destruiu a estátua babilônica. Essa pedra, querido, ela vem destruir o monumento humano. Ela vem para derrubar a glória dos homens. Ela vem para aniquilar o nosso ego. E a mensagem da pedra é: você tem que parar de viver, para eu viver. Assim como ele deu a vida dele na cruz. O que ele quer da igreja? Case comigo. Ou vai ser noiva para sempre? Noiva, noiva. Está na hora de casar. Toma a cruz e morre também. Casa com ele. Para de viver a tua vida e casa com ele. Se a igreja não casar com ele, se ela não sair da prostituição da Babilônia, Apocalipse 18, a Babilônia leva a igreja para a prostituição, começando pelo fundamento. Prende a mente do povo. Guerra de ideologia, conceito, dogma, doutrina. Efésios 4. Eu vou ter que falar. Doutrina é obra humana. É engano dos homens que leva o povo ao erro. Efésios 4 fala isso. Só há um fundamento, é Cristo. Há uma pedra. E essa pedra é que a igreja vai ser edificada. E não tem conversa. Efésios 2, 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, Deus tem uma construção, todo o edifício bem ajustado, cresce para quê? Santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Jesus era homem piedoso, era dedicado. Ele sendo filho, Hebreus 5,7, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprenda algo: sem sofrimento não tem glória de Deus. Se eu não ser participante da comunhão do sofrimento do Cordeiro, não sei nem o que é glória de Deus. Essa é a mensagem dos apóstolos e profetas. Só ler as cartas de Paulo. Eu preciso me gloriar na minha fraqueza. Eu preciso tomar minha cruz e sofrer com ele. Maturidade vem com sofrimento. Mas está sendo pregado um evangelho sem sofrimento. Como que a igreja vai amadurecer e casar com Jesus? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Liderança. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não é nem na carne nem na alma, é no Espírito, viu? Vamos perceber algo. Babilônia começou onde? Em Babel. Babel era uma construção também, tinha fundamento. Babel significa porta de Deus, portão de Deus. Os homens queriam tocar o céu, queriam construir o seu próprio reino, império. Levantaram uma torre que tocasse os céus, está no plural, céus. Eles queriam tocar na dimensão de Deus. Só que não é na força humana, não é na obra carnal,
de Babel, unidade. Eles tinham uma só língua, uma pirâmide, a necessidade do homem atrás de Deus. O que Deus fez? A porta de Deus, Jesus, desceu para a terra, o oposto de Babel. Deus, ele vai na contramão, querido, dos conceitos humanos. A porta de Deus, Jesus, desceu e começou uma construção também. Babel, fundamento de Babel, glória humana, o ego humano, mania de grandeza, tornar o homem célebre. O fundamento da igreja, Cristo. Morra para você mesmo, morra para o seu ego, morra para a sua glória, morra para o seu reino pessoal. Existe um reino superior, que é o dos céus, através de você. Vocês também são portas na terra. Levantai portas das vossas cabeças para que entre o reino da glória. Porta não tem cabeça. Nós somos as portas. Levantai a cabeça porque olhem para Sião. Tragam o reino da glória de volta. Se já está vindo. Tragam a dimensão dele de volta. Está dentro de vocês. Se é que está dentro de nós. Você está compreendendo? Então não é só um evangelhozinho de dia de domingo, não. Tem uma geração que tem que ser transformada através da nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Não é a minha igreja, não. Graças a Deus eu me libertei disso. Existe um reino que eu tenho que manifestar. Se a minha igreja vai crescer ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o reino está avançando. Eu fui chamado para o reino, não para uma igreja. Mesmo porque no céu nem placa tem. Só há uma construção que se chama Igreja do Cordeiro. A resposta de Deus para Babel veio no Pentecostes. Quando Deus derramou o dom de línguas, cada um entendia as outras línguas. Babel foi diferente. Deus confundiu a linguagem de todo mundo. Espalhou todos eles. A resposta de Deus, igreja. A igreja reunida. O Espírito Santo veio. Deus restaurando todas as coisas. Mas outro segredo. A queda do homem começou pela costela dele, não foi? Por Eva. A restauração vai ser pela segunda Eva. Jesus crucificado. O que feriram dele? A Eva dele, igreja, costela. E saiu água e sangue. É a igreja que restaura todas as coisas. Ela traz de volta a dimensão do jardim para a terra. Porque começou por uma mulher e vai terminar pela igreja. Jesus poderia ter feito tudo já estava consumado. Mas Deus é Deus de princípio, Ele não pode quebrar princípio. Tinha que ser uma mulher. A igreja. Amém? E a gente finaliza em 1 Pedro 2, por gentileza. Nós precisamos nos alinhar com a construção de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ele já desce a lenha na nossa costa, né? Vão se converter. Deixa de historinha furada, de falsidade, de oba-oba. Está na hora de amadurecer. Viver Jesus de verdade, né? Expressar Jesus de verdade. Verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está falando do nível de maturidade aí. Verso 4: chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra
Essa pedra não é morta, ela transmite vida. E se eu estou nela, eu vou transmitir vida. O reino que está em mim vai contagiar a minha geração. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E no verso 5 ele traz a chave aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vocês precisam ser a imagem daquela pedra, porque aquela pedra implantou o reino do Pai dele, tomando a cruz e morrendo. Se vocês não fizerem da mesma forma, vocês não vão atrair a glória de Deus para a terra. Não tem como, se não for através da cruz. Não existe evangelho fofinho, é do diabo. Ou é ou não é. Evangelho mesquinho, desculpa a expressão, pirento do Paraguai. Deus está vomitando. Chega! Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, o quê? Casa espiritual. Construção de Deus na terra. Sem lero-lero furado, manifestando a glória dele. Para seres o quê? Reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A gente não consegue mudar nem o nosso povo através do discipulado. Quanto mais a nossa cidade, né? Quanto mais uma geração toda. É porque a gente precisa manifestar a vida da pedra que vive. Precisamos rever todos os nossos conceitos. Não são alguns não, é tudo. Precisamos nos converter de novo, dia após dia. Há uma responsabilidade na nossa mão, querido, como igreja, na face da terra. A função do sacerdote, só dando uma pincelada, a função do sacerdote era ministrar um santo lugar. Todos nós sabemos, né? Mas o que o sacerdote fazia? Oferecia sacrifício diário. 2 Crônicas 7,14 fala que o sacrifício que Salomão oferecia era tanto que a glória de Deus era atraída. Nós somos o sacrifício crucificados na cruz com Jesus, que vai atrair a glória de Deus para a terra. Nós somos uma arca de Deus ambulante na terra. Éramos para ser, né? Nós somos sacerdotes, querido. Cadê o nosso sacrifício diário? Será que a gente está conseguindo manifestar a glória de Deus na nossa geração? A manifestação do reino de Deus, os sinais que acompanham os que creem. Cadê o tempo apostólico de novo? Cadê os 5 ministérios da igreja? Cadê uma cidade sendo impactada pela pregação do Evangelho do Reino? Hoje está difícil, né? A culpa é nossa, que a gente não se posiciona. É nossa responsabilidade acender a lâmpada do candelabro como sacerdote. Não só acender, conservar acesa. É nossa responsabilidade ter palavra revelada todo dia para dar para o povo, porque fala da mesa dos pães. É nossa responsabilidade queimar incenso diário. E muitos de nós é tanto entretenimento que não tem nem tempo para Deus. Eu fico besta de vez. Precisamos rever os nossos conceitos. Amém, queridos? Amém. Tem que começar em mim, em você. Tem que começar em nós. Se a gente começar a se retirar da realidade da Babilônia e entrar na realidade que Deus preparou para a igreja, essa cidade vai mudar.
tudo ao nosso redor vai mudar. A nossa vida vai mudar. Tudo vai mudar. Amém? Então era essa a palavra que Deus colocou no meu coração para mostrar para vocês. Tinha mais coisa, mas resumo por resumo por resumo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com Deus diante de tudo isso que foi falado aqui, começando por mim. Eu quero me posicionar. Eis-me aqui, Senhor. Chega já. Chega já. Chega dessa palhaçada de idolatria. Chega da palhaçada da idolatria gospel, que está cheio. Chega da glória humana. Chega do título humano. Deus está cansado disso. Deus quer que funcione o que tem que funcionar direito. Amém? Senhor, nós apresentamos a nossa vida, Pai, nessa manhã, diante do Teu altar. Nós queremos te pedir perdão como sacerdote dessa cidade. Aquilo que o Senhor nos constituiu, Senhor, como igreja. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas das vezes nós temos sido negligentes. Muitas das vezes nós temos feito vista grossa diante da realidade da cidade onde o Senhor nos colocou. Pai, a transformação dessa cidade, ela vai começar dentro de nós. Então começa dentro de nós o teu projeto. Começa dentro de nós a edificação que tu está fazendo. Pai, que o Senhor venha nos alinhar nessa manhã com o teu projeto, com o teu plano piloto, com a tua planta, Senhor. Pai, que nessa manhã o Senhor venha inclinar os teus ouvidos para nós, os teus olhos e o teu coração sejam inclinados, porque nós nos humilhamos, nós oramos, nós pedimos perdão, Senhor, como igreja de Belém, como pastores, como líderes de Belém. Pai, comece em nós a transformação. Começa na nossa vida o teu aprisionamento, o teu batismo de angústia, Pai. Tira a gente do comodismo, tira a gente do conforto das quatro paredes, faz a gente manifestar aquilo pelo qual nós somos predestinados na terra. Manifestar o teu Filho genuinamente. Senhor, nos corrige como filhos. Nós precisamos do teu prumo, da tua correção, da tua vara na nossa vida. Nós queremos ser segundo o teu coração, segundo a tua imagem, segundo a tua natureza divina. Gere em nós a tua identidade, Senhor. É isso que nós pedimos nessa manhã. Te agradecemos em nome de Jesus.